Fala, massa atleticana, seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal, como sempre trazendo as últimas notícias, as últimas informações do nosso Atlético Mineiro. Bom, rapaziada, a gente vem trazendo aí um trecho, um corte dos donos da bola, falando muito sobre o Galo e especificamente trazendo aí a postagem do Paulinho se despedindo do Atlético. Bom, rapaziada, eu fiquei muito triste com a saída do Paulinho. Mas enfim, vamos tocar o vídeo. Antes de mais nada, dá aquela moral pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Bora tocar esse vídeo, rapaziada. O Paulinho, ele acabou de de se despedir oficialmente do Atlético. Então tá aqui, ó. Paulinho, ó. Gratidão é a palavra que mais sinto quando penso na minha história com o Galo. Encontros e despedidas. No Galo eu me reencontrei e fui muito feliz durante esses 2 anos. Chegou o momento de despedir. Muito obrigado a todos que fizeram parte dessa caminhada, em especial a massa atleticana. Obrigado! E marcou o Atlético. Tá aí, Paulinho se despedindo do Atlético. Com o comentário do Scarpa ali, ó. Tem um comentário do Scarpa? Cadê? Ah, o Gustavo Scarpa. Craque, Deus te abençoe. Lequinho, sucesso. Lequinho é diminutivo para moleque. Para moleque. Mas tá aí, o Paulinho se despedindo do Atlético. 50 gols, 62 participações em gols com a camisa do Atlético. Paulinho entregou bastante, entregou muito. São 2 temporadas vestindo a camisa do Atlético e 50 gols. Eu pego muito do que o Valu fala. Atleta que entrega 20 gols ou mais tem que ser valorizado. E a média do Paulinho foi 20 gols ou mais, né? O cara que entregou 50 gols, 30 em uma temporada, 20 em outra temporada. Então, entregou bastante ao Atlético. Torcedor atleticano tem que ser muito grato. Valorizar esse cara que vestiu a camisa do Atlético da forma que ele vestiu. O cara que se entregava, ficou com dores uma boa parte da temporada. Fez essa cirurgia, tá indo pro Palmeiras. Seja feliz na vida. Seja feliz na vida. Futebol, gente, a gente tem que começar a separar. É muito necessário. Pessoas, clubes, tudo isso. Que ele seja muito feliz. Que seja todas as alegrias possíveis dentro do esporte, dentro da profissão que ele escolheu, que é ser jogador de futebol. Eu acho que é unanimidade, eu acredito que dentro desse estúdio, que o Paulinho fez um grande trabalho pelo Atlético. E o torcedor do Atlético vai entender isso, principalmente com o próximo ano que vem chegando. Doleta, um grande jogador, né? Acho que os números aí que você trouxe já dizem muito, né? Não é comum ter esse tipo de jogador aqui no Brasil, são poucos que conseguem essa média, né? O Atlético teve a sorte de ter o Paulinho e o Hulk juntos, inclusive, né? 2 jogadores que acabam entregando estatísticas incríveis muito boa, aí pro time. E, assim, sobre a questão de ficar irritado com o jogador, igual você falou, acho que não cabe, né? Porque o Atlético demonstrou interesse em fazer a negociação também o tempo todo. Foi falada pelo próprio proprietário. Então acho que não tem essa do torcedor ficar bravo com o Paulinho, nem nada do tipo. É ficar, no meu modo de ver também, grato pelos serviços prestados, né? Sim, com certeza. Ao clube, um jogador que foi muito bem, sim. Eu não consigo entender a birra que alguns torcedores têm. Aliás, consigo entender porque ele perde alguns gols também, né? Acontece aquilo ali, mas... E tem outras também, né? Tem outras também. Mas que são do jogo. O Paulinho é um jogador muito inteligente, se posiciona muito bem. Muitas das oportunidades que ele acaba perdendo na partida, ele mesmo cria, porque ele se movimenta muito bem, é um cara que aparece muito bem na área. Já falei outras vezes, né? Ele até me lembra em características, por exemplo, o Lautaro Martinez, que é um jogador acima da média também, que está na Inter de Milão, que não é aquele centroavantão, mas que tem uma presença de área muito boa. Então, me estranha, assim, um pouco é o Atlético se desfazer dele, mas aí de forma tão fácil, né? Acho que a cifra foi boa, mas muita grana. Não sei se foi o melhor negócio para o Atlético. Vamos ver aí nos próximos anos o que ele vai arrumar com a camisa do Paulinho. Aqui a despedida do Atlético, ó. Obrigado, Paulinho. O atacante se despede do Galo com 120 jogos, 50 gols, 12 assistências em 2 anos vestindo a nossa camisa. Sempre com muita raça e dedicação, Paulinho se sagrou bicampeão mineiro e foi artilheiro do Brasileiro de 2023. Paulinho, só reforçando, a gente falou muito dos valores.
Paulinho foi vendido por 18 milhões, o Atlético tem 18 milhões de euros, o Atlético tem direito a 70%, então o Atlético fica com algo aproximado 12,1 milhões de euros. Valor, você chegou, sua série foi movimentada, né, Valor? Muito. Mas como que foi para você quando você ficou sabendo que o Paulinho não seria mais jogador do Atlético em 2025? É assim, quando a gente olha no aspecto financeiro, né? Eu até já citei isso aqui ontem. O que o Atlético vai fazer com o dinheiro do Paulinho para a instituição Atlético? E aí eu não estou falando só com relação ao futebol. A gente já sabe, esse dinheiro, 70% que tem direito ao Atlético, muito provavelmente, até pela questão da dívida, falado ainda ontem pelo Rubens Menin, não vai ser investido 100% deste valor do Paulinho, pelo menos eu acho que não será, no futebol. E então é aquela equação que você tem que ver, né? O Paulinho foi vendido a troco de... Aí tem o espacinho, as pessoas que são responsáveis pelo clube vão ter que responder ao longo dos próximos meses, ao longo dos próximos anos. Agora, dentro de campo, e aí é uma opinião particular do Thiago Valu, eu tenho certeza, o Atlético perde um jogador muito, mas muito importante. Um baita jogador, na minha opinião. Um jogador que taticamente é capaz de fazer várias funções. Um jogador que resolve problemas dentro de campo. Um jogador que a gente não consegue fazer um recorte do Paulinho se distraindo com coisas aleatórias ao jogo. A gente não vê o Paulinho irritado com faltas, a gente não vê o Paulinho se distraindo em um jogador muito concentrado, como gosta o próximo técnico dele agora no Palmeiras, né? Aquela questão do mental do Abel. O Paulinho está sempre muito voltado para o jogo. O estigmatizaram durante um tempo, o Paulinho perde muitos gols. Vocês já assistiram o Haaland? A quantidade de gols que o Haaland perde? Todos os atacantes que jogam muito na frente, inclusive os mais lendários, os mais históricos, perdem muitos gols. O Paulinho, sim, tem cifras, tem números dentro de campo, para mim, de centroavantes natos, de grandes centroavantes natos, que se espera esses números que o Paulinho entregou no Atlético. Não sei qual vai ser a solução do clube dentro de campo. De uma coisa eu tenho certeza, o Paulinho não é desses jogadores que, na minha opinião, você encontra o tempo inteiro no futebol para encaixar no seu time. É uma grande perda técnica para o Atlético. Clarinho, eu queria te ouvir também a respeito do Paulinho. Paulinho, que já passamos os números aqui, e o Valu lembrou de uma coisa muito positiva sobre o Paulinho e o que pode ser perante o Palmeiras do Abel. Ele é muito tático. É um cara que ele larga a posição dele para atender o pedido de um treinador. Fez isso várias vezes no Atlético e muito torcedor parecia não entender esse tipo de movimento que era feito. Sim. Então, claro, eu queria que você falasse a respeito dessa saída, despedida e agora é jogador do Palmeiras. Não, com certeza. O Paulinho, acho que o Valu resumiu muito bem a importância que ele teve nesse jogo do Atlético ao longo dessas 2 temporadas. Foi o artilheiro em 2023, acho que isso já exemplifica muito do que é a importância do Paulinho para o Atlético. Foi o primeiro atleta que marcou dentro da Arena MRV, né? Inclusive, eu teria para mim que o Paulinho seria um dos grandes substitutos do Hulk nessa linha de sucessão. Eu imaginava isso. Exatamente, sim. Até por ter essa identificação, né? Já jogou dentro da Arena MRV, marcou o primeiro gol lá dentro, se entendia muito bem com o Hulk, por isso eu imaginava que numa saída do Hulk por idade, né? Que tá cada vez mais próxima, né? A gente fala muito que o Hulk se entrega muito, é um jogador muito físico, mas está cada vez mais próxima. E o Atlético ainda não tem em vista, não tem no horizonte um substituto. O Paulinho, para mim, era esse nome. Mas agora está se despedindo, né? Vai fazer a carreira no Palmeiras e cai como uma luva nesse time do Abel Ferreira. Inclusive, né, o Abel chegou a confidenciar para o Rodrigo Caetano uma vez que o desejo, o Paulinho era o único jogador que ele queria que o Galo pegou, né? Que o Rodrigo Caetano pegou. Então, assim, fica claro que o Abel sempre teve o interesse em contar com um jogador com essas características. E como você mesmo disse, né, Elton, é um jogador que se entrega muito. Esse ano se entregou fisicamente para o Galo, se lesionou em março, as dores pioraram em julho e ele continuou jogando, disputando os 90 minutos, depois abriu mão do Campeonato Brasileiro para conseguir disputar as finais. E eu acho que parte da birra, né, da torcida com o Paulinho está justamente nesses lances perdidos. Inclusive eu vejo muita gente falando assim, até o Kardec faria esse gol. Não faria, porque muitas das chances criadas pelo Atlético, como o Dólar ressaltou, são criadas pelo próprio Paulinho. A movimentação dele, a entrega tática e física que ele tem para o jogo, que é proposto pelo treinador, pela comissão técnica,
faz com que o Paulinho seja um jogador fundamental para a equipe que ele jogava, que no caso era o Atlético, e eu imagino que ele vai voar nessa equipe do Abel Ferreira, pelo menos é a expectativa que eu tenho pro Paulinho. E a Clara até lembrou que o Abel deu essa declaração pro Rodrigo Caetano uma vez, né? Se ele já tinha interesse no Paulinho naquela época, imagina depois de ver o Paulinho fazer 50 gols em 2 anos, né? Porque o Paulinho não tinha esses números antes na carreira. Sim, a fase dele no Atlético é a melhor da carreira dele. Segunda temporada E a gente machucado. precisa lembrar Não que seria o pelo Abel menos 60. conseguiu fazer o Rony jogando de centroavante, fazer muitos gols. Então imagina. E com todo respeito ao Rony, numa escala, não, ele o Rony é muito... até um bom jogador. Até falei aqui que poderia ter sido incluído na negociação para o Atlético ter alguém não, ali no Tudo elenco. bem, mas ele tá bem distante Bem do Paulinho. distante. Bem distante. Bem É isso que eu tô distante. dizendo. O Rony ainda é um bom jogador, mas o Paulinho Sim. ainda é bem melhor Isso. e vai jogar com o técnico que fazia o Rony ser artilheiro. Isso, é que o Então, Rony assim, se tornou uma espécie de fruto do trabalho do Abel, Do o que ele é Abel, hoje, né? perfeito. E você imagina se ele puder desenvolver o Paulinho saudável, né? Ô, Caio, a saudade do Paulinho para o torcedor atleticano, você imagina que vai cair quando? Em janeiro, fevereiro ou março? Já tá Olha, com eu saudade. acho que desde já o torcedor tá sentindo saudade. Já em dezembro, né? Com certeza, porque sabe que a reposição é muito complicada, né? Se tratando ainda mais de um mercado extremamente inflacionado e do jogador que é o Paulinho, né? Do jogador que ele se tornou com a camisa do Atlético. O Paulinho conseguiu entregar em 2 anos 62 participações em gols. E além da disposição, além da energia, sempre se mostrou extremamente irregular. E é um atacante que faz mais gols do que perde, simples assim. No Brasil, todos os atacantes, até mesmo aqueles mais qualificados, são jogadores que perdem muitos gols. Só que o Paulinho consegue entregar mais, ele é claramente mais eficaz. Então, eu acho que foi uma grande perda. E aí o torcedor atleticano se pergunta, poxa, o Atlético está pensando realmente em protagonismo? Porque as cifras foram boas, mas vai lembrar, o Atlético está perdendo o Paulinho para um rival nacional, para o Palmeiras. Vai Então, trazer obviamente, quem está pro se lugar? enfraquecendo e fortalecendo um Palmeiras que nos últimos anos foi extremamente competitivo, inclusive eliminando o Atlético em algumas situações de Copa Libertadores da América. E agora a gente vê claramente o time do Abel Ferreira ganhando uma escala um pouco maior, indo um pouco além em relação ao Atlético. Torcedor atleticano, você tem 50 chances acompanhando cada golzinho que o Paulinho deixou para pegar e pôr a mão na consciência e pensar o tamanho do rombo que vai ser para o Atlético encontrar um substituto à altura do Paulinho. Bom, rapaziada, você acompanhou mais um corte aqui do Jornal do Galo, trazendo, infelizmente, né, coisa que a gente já previa, já estava praticamente tudo certo, a despedida do Paulinho. E no programa aí foi até perguntado quando que a torcida vai sentir saudade do Paulinho. Pra mim, já tô com saudade, é uma perca. Perder o Paulinho é irreparável, na verdade, agora. A gente sabe que o valor foi muito bom, a grana foi boa. Mas a gente olha pro mercado, sabe que o Atlético não vai gastar muito. Quem vai vir para ficar no lugar do Paulinho? Então, rapaziada, a gente fica triste pela saída dele, mas ao mesmo tempo a gente deseja tudo de bom pro Paulinho. Ele foi um cara que realmente vestiu a camisa do Galo, respeitou ao máximo a camisa que ele vestia. Então, a massa tem só a agradecer. Como foi falado, algumas pessoas pegavam no pé dele por perder alguns gols. Mas todo atacante perde, a não ser o Romário. Meu pai que fala, não, esse gol aí o Romário não perderia. Certo. Mas, cara, ele tem muito mais gols convertidos do que gols perdidos. E dentro dos gols perdidos, foram lances que ele mesmo criou. Então, o que a gente vai falar do Paulinho aqui? Um excelente profissional, um jogador de primeira linha, tá? E, infelizmente, ter SAF, né, tem seus prós e seus contras. Então a SAF sempre visa muito o lucro. E os R's decidiram vender o Paulinho para o Palmeiras, né, chegando aí aproximadamente 12 milhões, que é 70%, né, do valor, e 2 jogadores. Bom, rapaziada, a gente não tem muito o que falar hoje sobre essa despedida. Para mim é muito triste, mas enfim, a gente quer deixar aqui nosso agradecimento, né, em nome da massa, nosso agradecimento a Paulinho pelo respeito, pela trajetória desses 2 anos aqui
em BH, no Galo. Trouxe muitas alegrias, mais alegrias do que tristezas ao nosso time. O Atlético Mineiro é muito grato à estadia, o tempo que Paulinho esteve aqui conosco. Eu quero que você participe com a gente, deixe nos comentários o que você acha, né, da saída do Paulinho e de todos os comentários, o que você achou, se você concorda ou discorda, participa com a gente aí. Dá aquela moral pro canal, você que não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho e deixa o like, rapaziada. Muito importante deixar o like, porque quando você deixa o like, o YouTube acaba entregando para mais atleticanos esse vídeo e ativando o sininho. Qualquer notícia que a gente trouxer aqui no Jornal do Galo, você vai ser notificado, tá bom? Qualquer notícia de primeira mão que sai aí, a gente traz aqui para você, exclusivo no Jornal do Galo. Valeu, rapaziada, um grande abraço.